Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, é com satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Somos gratos a você que tem nos dado a alegria da sua companhia e declaramos a nossa gratidão por termos a possibilidade de hoje estudarmos com você mais um trecho das Escrituras Sagradas, especificamente o livro de Zacarias. Nos sentimos privilegiados quando nos encontramos com você através do programa para estudarmos mais um trecho na sequência que temos das profecias de Zacarias. Nos sentimos também privilegiados quando recebemos as correspondências de vocês, contando-nos suas experiências com Deus, inclusive algumas delas que aconteceram através do nosso programa. Por isso, incentivamos você, que é nosso ouvinte e assíduo, a compartilhar, a escrever para nós, dando-nos suas impressões sobre o programa. Queremos adequá-lo ainda mais às suas necessidades, sem deixar de sermos fiéis à palavra de Deus, que é viva e eficaz, para nos capacitar a viver diante dele de modo agradável. Exatamente por isso, compartilho a carta do WFD. WFD, nosso ouvinte lá de Martinópolis, que nos escreveu essa mensagem. Venho através desta parabenizar os amados irmãos em Cristo e organizadores desse trabalho maravilhoso. Esse trabalho tem nos ajudado no crescimento espiritual através dos estudos bíblicos com a apresentação do pastor e professor Itamir Neves. Sou grato a todos e fico muito feliz pelos estudos. Quando em meus momentos de batalha espiritual tive a força e a confiança através das palavras de conforto, através das mensagens e ilustrações que chegam através dos estudos. Continuem com esse trabalho anunciando o Evangelho da Salvação e creio que muitas pessoas, assim como eu, se encontram radiantes e maravilhados com tudo que o Senhor tem nos proporcionado através desse ministério. Um grande abraço, WFD. Querido irmão, nós somos gratos por suas palavras, elas são um incentivo para nós. Mas, ao mesmo tempo, essas palavras nos enchem de temor e tremor por termos a responsabilidade de apresentar a palavra de Deus de forma genuína e correta para a sua edificação. Por isso mesmo, pedimos a Deus que tenhamos programas que solidifiquem a fé de cada um de vocês. Por isso nós temos orado. Temos orado pedindo as bênçãos de Deus para esse projeto. E é para isso que eu chamo a sua atenção e a atenção de todos que estão me ouvindo agora. Vamos orar colocando esse projeto e esse programa, especificamente esse programa, nas mãos de Deus. Vamos orar. Pai de amor, nós somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Tua palavra e juntos ouvirmos a Tua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender a Tua palavra e, capacitados por Ele mesmo, cumprirmos o Teu querer. Obrigado, Pai, porque Tu nos ouves. Obrigado, porque através de Jesus Cristo responde às nossas orações. Fale conosco no programa de hoje e nos abençoe para que esse projeto seja concluído conforme o Teu querer. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje temos como objetivo estudar
os primeiros versículos do capítulo 2 do livro de Zacarias. Nesse texto, vamos encontrar o registro da terceira visão que Deus concedeu ao seu profeta. O texto é Zacarias 2, 1 a 5. Essa visão foi dada para que Zacarias a transmitisse ao povo, para consolá-lo, para confortá-lo, para animá-lo. Nessa visão, temos um homem com um cordel, isto é, um cordão de medir. É uma mensagem sobre a futura glória de Jerusalém, a cidade de Deus. Zacarias registrou que viu um homem que tinha na mão um instrumento de medir. Quando o profeta perguntou ao homem sobre o seu propósito, sobre a sua atividade com aquele instrumento de medir, ele recebeu uma resposta bem objetiva. O homem, um geômetra, talvez um construtor, lhe disse que estava ali com o propósito de medir Jerusalém. O profeta então ficou sabendo que o propósito, a tarefa desse medidor era percorrer Jerusalém e medir a cidade por inteiro. Deveria achar a sua medida de largura e de comprimento. Todos os detalhes deveriam ser anotados e cada centímetro deveria ser registrado. Essa tarefa, essa responsabilidade fazia sentido quando lembramos do contexto em que ela ocorreu. Quando Jerusalém foi aniquilada pela força bruta da Babilônia e teve seus muros destruídos, suas ruas invadidas, todas as praças tomadas pelo exército caldeu, quando o templo foi destruído, saqueado e queimado, toda a organização da cidade e do templo se desfez. Os muros já não estavam no lugar que marcava o perímetro da cidade, nem lhe davam mais proteção, pois tinham sido derrubados. A vinda desse geômetra, desse construtor, respondia a pergunta não pronunciada, mas que inquietava o coração dos habitantes da cidade deixada sem proteção. Será que nossos inimigos não nos atacarão? Voltando para a terra prometida, quem garantiria que estavam seguros? Era uma preocupação válida e por isso mesmo apareceu a figura desse homem tomando as medidas da cidade santa. Seria essa a segurança que eles esperavam? Seria essa a melhor proteção? Deus tinha provado o seu cuidado e o seu favor para com seu povo. Será que ele não poderia prover uma segurança mais completa? Creio que havia certa dúvida no coração do povo que voltava. A maioria deles até nascidos na Babilônia durante os 70 anos do duro exílio. Eles não conheciam a Deus, não tinham o visto em ação. Só conheciam a Deus pelos relatos dos mais velhos. E a pergunta ainda surgia: estariam eles seguros? Querido amigo, quando descansamos em Deus, quando confiamos no seu poder, quando andamos pela fé, mesmo que as circunstâncias nos tragam uma mensagem de dúvida e temor, podemos estar seguros, pois a vida que Deus tem para nós, que somos o seu povo, é uma vida abundante, uma vida segura, uma vida protegida por Ele mesmo, porque Deus tem cuidado de nós, o seu povo. Por isso, ao estudarmos essa terceira visão, ao refletirmos sobre essas palavras, damos a ela esse título: Uma vida verdadeiramente segura. Eu repito, esse é o título, então, da terceira visão que Deus concedeu ao seu servo Zacarias. Uma vida verdadeiramente segura. Com base em Zacarias 2, 1 a 5, vamos estudar esse texto tendo esse título: Uma vida verdadeiramente segura. Nessa terceira visão, Deus está medindo Jerusalém e promete protegê-la por ter um plano bem maior do que os planos humanos poderiam conceber. Não seria um muro construído com tijolos, grandes pedras e argamassa. Não, essa não seria a proteção para a cidade santa. De alguma maneira, Deus estava dando uma mensagem de ânimo, de esperança ao seu povo, dizendo o quê? Dizendo que ele planejava uma nova pátria para o seu povo. A visão desse homem medindo Jerusalém era sem dúvida uma visão que transmitia a ideia da restauração. O homem tinha como tarefa
tomar as medidas para reiniciar a construção do muro. Estava preocupado com a construção de um muro de proteção. Porém, haviam promessas de proteção e segurança que iam bem mais adiante do que qualquer pensamento humano. Temos que concordar que normalmente o homem tem a característica de duvidar ou desconfiar. Mas essa atitude tão comum aos homens era uma atitude tão normal que produz insegurança, produz um aumento de dúvidas, produz dúvidas com relação à proteção. Por muitas razões, o mundo em que habitamos oferece dúvida e desconfiança a cada dia. Mas, ao invés disso, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos diz que Deus promete proteção, que Deus nos dá segurança, e dá segurança para todos que creem nele, para todos que temem o seu nome. Lembramos nesse particular do Salmo de Moisés: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, conforme Salmo 90, versículo 1. Ou então de outro salmo bem conhecido: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Salmo 90, versículo 1 e Salmo 91, versículos 1 e 2. Na verdade, querido amigo, temos que constatar que o homem sem Deus é um ser inseguro. E por isso, nessa visão, Deus toma a iniciativa de proteger o seu povo, tomando, então, as suas precauções. Veja bem, nessa visão, Zacarias vê uma corda para medir. Ele começa o seu trabalho. Esse que tem a corda, esse cordel, ele calcula, ele mede, faz anotações, não pede sequer um detalhe. Mas, ao mesmo tempo, não percebe que Deus está atento a todos os seus movimentos. Mas não só aos seus movimentos, mas Deus está atento aos seus sentimentos, às suas emoções. Temos que lembrar que Deus conhece o nosso coração, a nossa motivação, a nossa insegurança interior. Mesmo que no exterior transmitamos um semblante calmo e tranquilo, Deus conhece o nosso interior. Temos que constatar também que Deus tem suas promessas. Temos que constatar que as promessas divinas nos enchem de esperança, nos dão garantias, nos dão segurança. Deus nos oferece a sua proteção. Mas não é a proteção humana que podemos comprar ou fabricar ou produzir. Deus nos concede uma proteção que vai além da nossa capacidade mental, além daquilo que conseguimos supor ou pensar. Deus nos oferece a sua proteção não material. A proteção de Deus é espiritual. Como Deus é espírito e o homem é carne, temos duas linguagens diferentes. Deus teria que se adaptar a nós, ou nós devemos nos adaptar a Ele? Certamente, nós devemos nos adaptar à sua linguagem. Naquela circunstância específica, não era a proteção de um muro, de uma muralha, que por mais forte que fosse, poderia ser derrubada, conforme foi derrubada, por exemplo, a muralha de Jericó. Você deve se lembrar, e a mensagem de Zacarias deveria ter feito o povo se lembrar dessas palavras encorajadoras. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Eu li para você Josué, capítulo 6, versículos 1 e 2, versículos 16 e versículo 20. Será
que a melhor proteção para Jerusalém era a proteção de um muro, de uma muralha a ser construída? Certamente não. Querido amigo, não é essa a proteção que Deus dá. Então eu vou ler o texto todo para você dessa visão e vamos refletir sobre esses detalhes. Por isso eu peço a sua atenção para a leitura da palavra de Deus. Leio para você Zacarias 2, 1 a 5. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei, para onde vais? Ele me respondeu, medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. Versículo 4. E lhe disse, corre, fala a esse jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Versículo 5. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Muito bem, depois dessa leitura, com base nessas palavras inspiradas, vamos iniciar nossas reflexões sobre essa terceira visão, que nos traz então como princípio, em resumo, esta afirmação, esta frase. Todo aquele que pertence ao povo de Deus deve saber que a verdadeira segurança está somente em Deus. Eu repito, esse é o princípio que esses versículos que eu acabei de ler para você nos dão. Com base, então, em Zacarias 2, 1 a 5, podemos afirmar: todo aquele que pertence ao seu povo deve saber que a verdadeira segurança está somente em Deus. Nesse texto encontramos, então, 7 detalhes sobre a visão que mostra que a verdadeira segurança está somente em Deus. Essa visão mostra a verdadeira segurança que Deus concede ao seu povo. Vamos ver, então, cada um desses detalhes. O primeiro detalhe refere-se ao panorama da visão. Como já mencionamos, nessa visão, Zacarias viu um homem indo medir Jerusalém. A figura de medir a cidade santa não era desconhecida das mensagens proféticas. Essa figura aparece em outros profetas e sempre simboliza a proteção divina e a comunhão que Deus dá ao seu povo. Veja, por exemplo, em Ezequiel 40 até 48, ou então em Apocalipse, capítulo 21, 15 a 27. Esta medição necessária era, assim, obrigatória. Por quê? Porque o muro que protegia a cidade tinha sido derrubado pelos babilônios e os que voltavam para Jerusalém estavam temerosos. A cidade de Jerusalém, na época antes do exílio, tinha um muro que a rodeava. Esse muro tinha 8 portas e 34 torres, de onde os arqueiros se colocavam para disparar contra os inimigos invasores. Mas a cidade caiu nas mãos de Nabucodonosor em 586 a.C. Esse texto, então, nos mostra o regresso dos habitantes da cidade santa da cidade do rei. E era natural a preocupação do povo com a sua segurança, com a sua proteção. Eles sentiam a necessidade de um muro que os protegesse dos inimigos ao redor. O segundo detalhe agora se refere aos personagens da visão. O primeiro personagem envolvido, logicamente, é o homem com esse cordel, ou um cordão de medir. Ele é o geômetra, ou o construtor, que tinha feito a medição, que tinha a tarefa de medir completamente Jerusalém. O segundo personagem é um anjo, literalmente um enviado, um mensageiro, para dar a entender que a outra personagem vem da parte de Deus. Mas antes desse personagem, que é o terceiro, apareceu o anjo intérprete, aquele que nas outras visões não temos por costume vê-lo na visão. O anjo intérprete vai objetivamente ao enviado do Senhor e diz que deve correr
para impedir o medidor, o geômetra, de prosseguir a sua tarefa. A tarefa de medir Jerusalém, então, não seria mais necessária. Por quê? Porque o próprio Deus será o seu muro de fogo e ela deve ser uma cidade sem muros. Ela deve ficar sem muros por causa da grande quantidade de gente que viria para a cidade santa. Chegamos então ao terceiro detalhe da visão. Refere-se às perguntas e respostas para o entendimento desta nova manifestação de Deus. Houve uma pergunta nessa visão, e a pergunta foi do próprio Zacarias. Para onde vais? E a resposta foi muito objetiva, muito clara. Vou medir Jerusalém. Mas se destaca também o fato do anjo que falou com Zacarias, por ter interceptado por outro anjo que ordenou ao primeiro falar com o geômetro. A mensagem desse último anjo tem uma importância fundamental. Jerusalém seria habitada sem muros. A população cresceria e também os rebanhos se multiplicariam. A cidade necessitava de novos limites, de limites maiores, e o próprio Deus seria sua proteção. O povo de Deus não precisaria mais temer inimigos. Deus era a sua proteção. Então, nesse quarto detalhe, chegamos ao quarto detalhe, que se refere ao quê? À descrição de toda a visão. Sempre o povo de Deus se via cercado por inimigos, e na verdade podemos dizer que eles tinham inimigos pelos 4 lados. Veja bem, os egípcios eram seus inimigos ao sul. Do norte, eles enfrentavam os problemas com a Síria e a Babilônia, e depois com a Pérsia. Do lado do Mediterrâneo haviam os filisteus, e ao leste, na Transjordânia, haviam os edomitas, amonitas, e bem próximos deles, depois do exílio, tinham que enfrentar também os samaritanos. O quinto detalhe refere-se ao significado da visão. Um anjo saiu e explicou para o anjo que acompanhava Zacarias que não havia mais necessidade de medir a cidade. Jerusalém seria uma cidade habitada e abençoada e protegida por Deus. Na verdade, Jerusalém não seria mais cercada por muros. A multidão que se reuniria nela seria enorme, e por isso os muros físicos não seriam mais necessários. O muro de Jerusalém seria o próprio Yahvé. Nas palavras do texto, eu lhe serei um muro de fogo ao redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória, diz o Senhor. Chegamos ao sexto detalhe, que se refere às lições recebidas, aprendidas nessa visão. Querido amigo, o resultado dessa proteção seria visto na mudança da sorte de Jerusalém e dos seus opressores. Jerusalém seria uma bênção para muitos que a procurassem. Enquanto isso, os seus antigos opressores seriam destruídos. Nessa visão de Zacarias, a promessa é que a glória de Deus viria sobre toda a cidade e sobre todo o povo. Enquanto a glória do Senhor estaria protegendo o seu povo, os inimigos seriam aniquilados. Esse é o Deus maravilhoso que nós temos. E, finalmente, o sétimo detalhe refere-se às aplicações da visão às nossas vidas. Junto com essas palavras do anjo, veio a mensagem consoladora. Deus seria um muro de fogo ao seu redor. Quando Deus se compromete a proteger o seu povo, não há mais o que temer. Mas a pergunta que eu faço é, será que nós cremos nessa afirmação? O fogo divino, querido amigo, era sinal de segurança contra os inimigos. Certamente, os mais velhos se lembraram da coluna de fogo que os conduzia à noite pelo deserto. Deus estaria no meio do seu povo como a sua glória. Não somente ia guardar o seu povo, como também permaneceria no seu meio. A presença de Deus no meio do povo nos relembra o propiciatório lá no tabernáculo no deserto. Aquela glória, a glória Shekinah, era uma das manifestações da grandeza do primeiro templo. A glória de Deus abandonou o templo, conforme Ezequiel 10:11. O povo até que não cria que ela voltaria, mas ela voltaria e voltou. Sabe por quê? Porque Deus habita na sua igreja através do Espírito Santo.
Eu pergunto a você, você tem convicção da habitação de Deus em você? Esta é a glória do novo templo. Querido amigo, ao finalizarmos a nossa reflexão, peço a Deus que você experimente a sua presença consoladora no seu dia a dia. Jesus é o Emanuel, Deus conosco, que Ele possa te abençoar. Essa é a grande vantagem do segundo templo. É Deus habitando entre o seu povo, no seu povo, através do Espírito Santo em nós. Nós somos pedras vivas desse novo e grandioso templo de Deus. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sei, expirou na cruz, e por graça sempre